Assista agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Espiritismo BH convidou Rômulo Novaes para conversar conosco a respeito do fluido cósmico universal. Tudo bem, Rômulo? Tudo bem, Marcelo. Te agradeço pelo convite, pela oportunidade. Rômulo, onde nós podemos encontrar na codificação do Espiritismo, que foi estruturada por Allan Kardec, o tratamento deste assunto? Marcelo, esse assunto perpassa toda a obra da codificação. Mas, em termos específicos, nós temos dois pontos onde eles são tratados de uma maneira mais focada. O Livro dos Espíritos, na primeira parte, capítulo 2, no capítulo 6 também, e no livro A Gênese, nos capítulos 14 e 11. E o que é fluido cósmico universal e como ele se apresenta na natureza? Nós podemos dar uma definição a partir do próprio Allan Kardec. Eu gostaria de pegar um texto aqui do livro A Gênese, no próprio capítulo 6. Descreve assim Allan Kardec: um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, formadora dos mundos e dos seres. São-lhe inerentes as forças que presidem as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. André Luiz também, em Evolução dos Dois Mundos, no livro Evolução em Dois Mundos, nos fala de algo semelhante a um aquário, onde estamos mergulhados num fluido que nos coloca em contato e chama de hausto do Criador. Então, se você me permite uma digressão um pouco maior, né? Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar aqui no nosso estúdio. Quando a gente observa a nossa volta, vemos uma série de objetos. Nós temos uma mesa, nós temos papel, lâmpada, microfone. Isso foi criado pelo homem. São objetos que a inteligência do homem criou. Objetos que estão num plano físico. São coisas sólidas. Num outro ambiente vizinho, numa torneira, nós temos objetos do plano físico, por exemplo, água que pinga de uma torneira, líquido. Nós temos também aqui objetos ou estruturas que estão no plano gasoso, né? Tanto que o nosso microfone funciona a partir desses gases. Tanto que se eu cubro o microfone, haverá dificuldade na captação do som. Mas também existe aqui, com toda certeza, matéria num outro estado e que nós agora não estamos vendo, que é um quarto estado, que é o estado radiante, que foi demonstrado por William Crookes. Esse estado é um estado muito interessante, porque ele é um estado da matéria que é transição entre aquilo que é ponderável, ou seja, a matéria no estado ponderável, perceptível, né, pelos nossos sentidos, e um outro estado que é mais sutil. Aliás, isso também acontece nesse estado mais denso. Mesmo a matéria mais sólida, ela não é sólida de forma homogênea. Se nós pegarmos, por exemplo, o vidro e a madeira, eles têm densidades diferentes, quantidade de massa diferente, não é? Se pegarmos um líquido, dois líquidos, eles têm densidades também diferentes. Enfim, não existe homogeneidade em nenhum estado da matéria. E desses quatro que eu falei, isso também é verdade. Mas esse estado radiante da matéria, ele tem algo de interessante, porque ele é um estado limítrofe entre o que atinge os nossos sentidos e o que não atinge os nossos sentidos. E, por exemplo, nas reuniões de efeitos físicos,
ele pode se tornar visível aos nossos sentidos na forma de ectoplasma. Mas, em determinados instantes, ele não é perceptível. E é a matéria que forma o mundo dos espíritos, que, via de regra, a gente não percebe. Mas, mesmo esse estado radiante que a gente não percebe, ele também não é homogêneo. E ele vai caminhando para uma sutileza que é tão extrema que remonta a um grau de pureza extrema, que a codificação diz que apenas os espíritos puros têm acesso. Isso é o fluido cósmico universal. Essa é a matéria a partir da qual toda matéria que forma o universo é formada. Ou seja, a partir do instante em que Deus cria um princípio material, esse princípio material que é criado por Deus é manipulado pelas mentes encarnadas ou desencarnadas e, ganhando trabalho dessas mentes, vai originando os vários tipos de matéria. Como não existe homogeneidade na forma de trabalhar essa matéria, porque não existe homogeneidade nessas mentes co-criadoras, e independe do fato de ser encarnado ou não essas mentes, existe uma infinidade de modos de tratar essa matéria, o que faz com que haja uma infinidade de modos de gerar matéria. Veja que, por exemplo, no nosso planeta, nós temos na natureza 92 elementos que formam a tabela periódica. E quando você pega, por exemplo, um elemento químico, o hidrogênio. Quando se fala em hidrogênio, muita gente pensa assim, o elemento químico hidrogênio, como se todo átomo de hidrogênio fosse igual. Não é verdade. Nem o elemento químico hidrogênio é idêntico a um outro elemento químico. Os elementos químicos hidrogênio também diferem entre si na natureza. Alguns têm um nêutron, outros têm 2 nêutrons. Se eles são diferentes entre si, quando eles se combinam formando moléculas, a diversidade é muito grande de moléculas. E como eles se combinam também em diversidades distintas, o número de moléculas também se torna muito grande. Por exemplo, H2O, água. O acréscimo de um oxigênio nisso, formando H2O2, gera água oxigenada, que tem propriedades completamente diferentes da água comum. Ou seja, quando a gente olha para o universo, né, saindo daqui do nosso estúdio, olha para o universo, o número de combinações possíveis que esse fluido cósmico pode ter é algo que a gente não consegue dimensionar. E, como nós estamos falando de matéria, as propriedades físicas que as diferentes matérias vão ter também serão infinito. Isso possibilita que em planetas distintos, propriedades físicas distintas também possam ocorrer. Ou seja, planetas diferentes, matérias diferentes, propriedades físicas diferentes. Então, nós podemos entender que a diversidade é total a partir de um elemento único, pela plasticidade desse elemento único. E a sabedoria, né, a bondade de Deus é tal que nos permite, né, manipular, né, esse produto que ele nos dá, que é o fluido cósmico, exercendo algo como ele faz, nos possibilitando ser co-criadores. Ele cria, mas nos permite criar a partir da criação dele. É por isso que nós somos, né, o que se diz imagem e semelhança. Não podemos ser iguais, mas podemos ser imagem e semelhança. Só a bondade de Deus para nos permitir isso.
Marcelo, eu também gostaria de complementar dizendo o seguinte, que a ciência hoje reconhece que não existe mais o espaço vazio. Os cientistas já detectam a existência de uma matéria que eles não conseguem definir, não conseguem enxergar, naturalmente que não conseguem enxergar porque ela é imponderável, ela é sutil, que eles chamam de matéria escura ou matéria negra, preenchendo o universo. E, curiosamente, é exatamente o que nós temos na codificação, né? Banhando esse imenso universo. Espaço vazio, Isso, na verdade, não tem vazio. Não é vazio. Bem, Rômulo, e o que é então o fluido vital e qual é a sua relação com o fluido cósmico universal? Marcelo, o fluido vital, ele é o próprio fluido cósmico universal manipulado. Ele é uma variação do fluido cósmico universal. Nada mais do que isso. O fluido cósmico universal, ele se apresenta de várias formas. Pode se apresentar como eletricidade, como gravidade, como calor, como luz. Só que, na forma de fluido vital, ele tem uma particularidade. Ele possibilita o que a gente chama de vida. Quando ele encontra condições adequadas num organismo, ele anima o organismo. Ele anima as células. Ele permite que as células se movimentem, se organizem, funcionem dentro de um determinado padrão. E isso a gente chama de vida. O fluido vital, ele também pode ser chamado de fluido animal. Quando nas reuniões de efeitos físicos ou nos fenômenos físicos, onde objetos são movimentados pelos espíritos, o fluido animal que é utilizado na movimentação é fluido vital. Naturalmente que ele age de uma forma um pouco diferente do que agiria num ser vivo. Porque num ser vivo, encontra-se condições de utilização dentro de padrões fisiológicos, o que não acontece numa mesa, o que não acontece numa prancheta, o que não acontece num tijolo ou numa pedra. Não é? Então, num fenômeno de movimentação de objetos, o movimento é brusco, é de arremesso, é de vibração, é de solavanco, né? Não é um fenômeno fisiológico. O fluido animal, ele não percorre um caminho fisiológico, então ele dá trancos. Mas é esse mesmo fluido animal que é utilizado. Muita gente acha até que o espírito vai lá com a mão fluídica dele, pega a pedra e arremessa. Não é isso, né? Ele pega fluido vital de um médium que esteja presente no local ou uma certa distância, anima aquele objeto para que ele ganhe vida e seja arremessado e ganhe movimento, né? É esse mesmo fluido animal. Rômulo, o espírito se origina do fluido cósmico universal ou de um outro princípio? Marcelo, a codificação é muito clara a esse respeito. As questões de número 21 a 28 do Livro dos Espíritos nos diz o seguinte: são dois os princípios criados por Deus, espírito e matéria. E acima deles, Deus. Não tem dúvida. Qualquer outra interpretação, e lamentavelmente existem pessoas que tentam uma outra interpretação, forçam a interpretação. Mas a codificação é muito clara. Deus, espírito e matéria. Essa é a trindade universal. Ou seja, então o espírito não
se origina do fluido cósmico universal. São dois os elementos criados por Deus e são independentes. Essa independência, segundo a codificação, é uma independência relativa. É uma independência relativa. Por que é uma independência relativa? É uma independência relativa porque o espírito precisa ganhar experiência, ele precisa se manifestar. E para ele se manifestar, ele precisa do meio material. Então, obrigatoriamente, ele precisa da matéria, ele precisa da interação com a matéria para que ele se manifeste. Por outro lado, a própria bondade de Deus nos permite que, ao interagirmos como princípio inteligente com a matéria, nós trabalhemos a matéria, que é o fluido cósmico universal trabalhado. Ao fazermos isso, nós estamos exercitando a nossa cocriação. Num futuro, nós seremos como Jesus, que trabalhou a criação do nosso planeta. Nós vamos exercitar isso hoje em graus menores. Nós fazemos isso quando oramos por alguém, quando inadvertidamente desejamos mal a alguém, ainda fazemos isso. Nós estamos trabalhando com o nosso pensamento o fluido cósmico ao nosso redor. Mas, enfim, nós interagimos com a matéria e a matéria interage conosco, não é? No nível do fluido que está ao nosso redor. Então, essa independência é relativa, mas, em essência, são dois elementos distintos da criação. Em nosso planeta temos matéria inerte e matéria viva. Como definir a vida nos corpos orgânicos, considerando-se esses princípios que você mencionou? Nós podemos definir vida como o resultado da ação do fluido vital sobre os corpos. Corpos que têm o fluido vital agindo dentro de determinados padrões são corpos que têm vida. A codificação chama esses corpos de corpos orgânicos. É uma classificação diferente da classificação que a química usa atualmente. Porque a química chama de corpos orgânicos os corpos que têm carbono. Dentro dessa classificação, o grafite de uma lapiseira seria um corpo orgânico. Para a codificação, o grafite da lapiseira não é um corpo orgânico. O interessante é que o fluido vital, para funcionar dentro de um corpo, ele necessita de uma estruturação mínima, e eu já tinha comentado sobre isso. Senão ele não funciona. É o que acontece, por exemplo, num acidente. O fluido vital, ele percorre o nosso corpo basicamente em dois sistemas, que é o sistema circulatório e o sistema nervoso. São os dois grandes movimentadores do fluido vital. Então a gente observa que, por exemplo, num acidente, quando existe uma perda muito grande de sangue, nós temos cerca de 5 litros de sangue no corpo. Se o indivíduo perde 2,5 litros, ele já entra num processo pré-agônico. Os médicos falam assim, esse indivíduo, por falta de sangue, já está entrando num processo agônico. Mas, como espíritos desencarnados, se a gente estivesse vendo o quadro, estaríamos dizendo um pouquinho diferente, né? O fluido vital já não está chegando às células. Na falta de fluido vital, o espírito que organiza a distribuição do fluido vital já não consegue atuar. O fluido vital já está faltando. Então, vai haver desencarne. Ou seja, o espírito não vai conseguir manter-se unido àquele corpo. Então é interessante porque não basta ter um corpo, não basta ter fluido vital, não basta ter um espírito. É necessário que haja integridade do corpo, é necessário que haja uma quantidade mínima de fluido vital
E é necessário que haja um espírito organizando esse conjunto. Deixa eu te perguntar, e a quantidade de fluido vital, ela é idêntica em qualquer ser vivo? Ela varia de espécie para espécie. Ela varia dentro de indivíduos da mesma espécie, de idades diferentes. Ela varia dentro de indivíduos da mesma espécie, da mesma idade, de sexos diferentes. Ela varia dentro de indivíduos da mesma espécie, da mesma idade, do mesmo sexo, mas de estados emocionais diferentes. Não existe padrão. Conosco mesmo, com a gente mesmo, Marcelo, a quantidade de fluido vital que eu tenho, por exemplo, antes das refeições, pode ser diferente da quantidade de fluido vital que eu tenha depois das refeições, de uma refeição. E é muito fácil entender isso. Se um de nós entra numa cabine de passe e toma um passe, a quantidade de fluido vital antes e depois do passe é diferente. Como que Emmanuel classifica ou define o passe? Uma transfusão de fluidos. Se é uma transfusão de fluidos, alguém está doando, alguém está recebendo. Se alguém está recebendo, a quantidade não pode ser a mesma. Naturalmente que muda. A respiração é uma fonte de fluido vital. Os indianos chamam esse fluido de prana. Eles têm exercícios para aumentar a quantidade de fluido vital via respiração. Se alimentam menos, respiram melhor. E com isso, conseguem mais fluido vital. Uma pergunta. Num organismo vivo com poucas células e um organismo mais complexo, naturalmente as quantidades de fluido serão bem diferentes, né? Exatamente. Quanto mais complexo é o indivíduo, maior a necessidade dele de fluido vital. Inclusive, o que é que vai acontecer? Nos indivíduos mais simples, nós temos as questões até de variação de espíritos e de grupos de espíritos. Por exemplo, a gente nem usa o termo encarnação para vegetais ou até em reino mineral. Porque eles nem têm, no mineral nem está se exercitando o fluido vital ainda. No vegetal, sim. Não é? No vegetal, sim. Mas é um primórdio. Né? Você não sabe, o vegetal, você não sabe nem se é um espírito que está numa árvore ou se é um grupo. Se de repente ali tem um espírito, né, você quebra a árvore, se ele sai dali, o que acontece? É algo assim muito, muito dinâmico. É um princípio, diferente, né? Não chega a ser um princípio de encarnação. Não chega a ser o princípio inteligente que se transformou num espírito. Não chegou nesse nível de evolução. É um princípio inteligente exercitando potenciais que vai ter no futuro, né? Em plenitude, mas que, por enquanto, é rudimentar. Então, o que a gente espera? Que a demanda ali seja muito primária. Se voltarmos àquela ideia que um corpo, princípio vital, espírito, o corpo é primitivo, o espírito é primitivo. Como é que eu posso esperar que princípio vital seja sofisticado ou em grande quantidade? Não faz sentido. Seria uma incoerência. E o que ocorre com o fluido vital depois da morte orgânica, a morte física, morte material? Isso é interessante, né? E vai depender. Voltando à nossa figurinha, né, dos 3 elementos. Se existe fluido vital, ainda algum resto de fluido vital no cadáver, ele é devolvido à natureza. Aliás, André Luiz relata casos assim, havendo desencarne, as equipes socorristas, havendo merecimento do desencarnado,
elas vêm imediatamente e fazem a dispersão do fluido vital para que não haja vampirismo, porque o desencarnado, percebendo esse fenômeno, ele sofre, não é, com esse vampirismo. Às vezes não tem fluido vital. Às vezes o fluido vital se esvaiu de tal maneira que o espírito não tem mais o que fazer. Não é? Então, por exemplo, num acidente, nós tivemos acidentes aí em que o corpo foi volatilizado, por exemplo, acidente de avião. A temperatura chegou a um estado tal, né, que o corpo se desintegrou de tal maneira, o aparelho circulatório, o sistema nervoso, todo se incinerou. Né? O perispírito sofre um impacto tremendo com isso. Né? O grande armazenador de fluido vital, que é o duplo, ele desaparece, ele volatiliza. Perdão, duplo etérico. O duplo etérico, imediatamente. Consequentemente, não tem mais fluido. Então, eu não sei te dizer o que vai acontecer, porque depende da situação. Quer dizer, ainda tem fluido ou não tem? Não é? O espírito ainda está ali ou já saiu? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A literatura espírita nos apresenta o plano espiritual com pessoas, edificações, plantas, animais. Que matéria é esta de que são formados? Fluido cósmico universal. É a matéria básica. Só que é o fluido cósmico universal, não na sua forma mais pura. É a forma manipulada, é a forma fluídica, é aquilo que a gente já falou, né? A partir da forma radiante em direção à forma mais pura, nós temos os fluidos, que não são perceptíveis, a não ser em situações de sensibilidade mediúnica, de sensibilidade anímica, né? Que formam o mundo espiritual. É o mesmo material que forma o perispírito. Quer dizer, voltando àquela ideia, né? O espírito se manifesta via matéria. Então ele forma o perispírito e forma tudo o que está ao seu redor, na densidade da matéria do planeta, que é similar à densidade da matéria mental que ele é capaz de assimilar. Existe um equilíbrio, existe uma ressonância entre a matéria mental que o espírito manipula e do planeta onde ele está. Não existe espírito que manipula numa vibração baixíssima em um planeta de vibração evoluída. Isso não tem como. O inverso até acontece. Espíritos que são missionários, que fazem um esforço para ajudar, não é, planetas que estão mais à retaguarda na evolução. Mas, normalmente, tanto o perispírito como a matéria a ser manipulada mantém um equilíbrio de sintonia. Então, toda a matéria do mundo espiritual, em última análise, é fluido cósmico, é matéria do mundo espiritual. O Livro dos Médiuns fala isso, né? Um laboratório do mundo invisível. É simplesmente os fluidos do mundo invisível que, sob a ação da mente, no exercício de cocriação, que os espíritos se utilizam e fazem as suas criações. O interessante, Marcelo, é que esse fluido cósmico, ele é uma substância amorfa, é uma substância sem forma, sem qualidade. O espírito é que imprime qualidade e forma. Através do seu pensamento. Através do seu pensamento. Então, isso... E aí eu te pergunto, desculpa, o espírito pode influenciar, então, exatamente, o próprio perispírito? Pode. Pode. Isso significa que ele pode moldar o perispírito, por exemplo, para ser reconhecido. Ou se ele tem... Você diz ele estando desencarnado. 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 Então, por exemplo, Emmanuel, ele se apresenta como senador
porque ele quer ser visto como senador. Ele poderia apresentar-se com uma forma perispiritual de uma outra encarnação que ele teve. Alguns espíritos que têm pesadelos recorrentes, eles se apresentam perispiritualmente com aquele pesadelo exteriorizado, com aquelas deformidades exteriorizadas, com objetos que estão na sua mente exteriorizados. Nós também podemos pensar no seguinte: espíritos que têm pensamentos elevados, espíritos que são benevolentes, eles têm uma matéria que é mais pura, que é mais sutil ao seu redor. Consequentemente, eles irradiam uma aura de brandura, de doçura, de acolhimento. E ao irradiar essa aura, eles contagiam o ambiente com situações desse tipo. Eu acho que um exemplo máximo dessa situação é Jesus. O caso da hemorroíça, né? O fato dela tocar a roupa de Jesus produziu uma cura. Mesmo que ele não estivesse naquele instante pensando no bem, é um espírito que o tempo todo pensa no bem. Então, irradia o bem, irradia a cura, o bem-estar das pessoas. E isso tem uma consequência material fluídica. É isso que você está dizendo. Então, ele irradia ao seu redor e tudo que está, né, ao alcance dessa irradiação sofre um impacto positivo em termos espirituais e que pode ser trazido para um plano material também. Porque o pensamento é uma força eletromagnética, não é? E aí plasma sobre o fluido cósmico. E ao plasmar sobre o fluido cósmico, gera as formas, pensamentos, que têm ação. Rômulo, nesse programa nossa abordagem foi um tanto quanto científica, mas eu gostaria de saber, a ciência e suas leis podem caminhar em separado das leis morais? De forma alguma. O conhecimento científico não nos isenta da responsabilidade moral. O conhecimento científico não nos isenta de sermos responsáveis pela nossa conduta. A doutrina espírita, ela nos lembra muito bem de um tríplice aspecto que a doutrina possui, que é o aspecto religioso, que é o aspecto científico e que é o aspecto filosófico. E que essas três vertentes, elas têm que caminhar de forma equilibrada. Então, o fato de conhecermos elementos da ciência, na verdade, acaba aumentando a nossa responsabilidade com relação à nossa conduta moral. Ou seja, como vamos aplicar da melhor forma os nossos conhecimentos científicos. Sejam conhecimentos científicos do plano físico ou do plano astral. Muito bem, Rômulo. Então nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no Espiritismo BH. Muito obrigado por você ter vindo. Eu é que agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Deixe a sua opinião em nosso site.